O ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, enfrenta os agentes da Polícia Federal em novo depoimento nesta quarta-feira, sob forte pressão de novos fatos no caso ABIN, nomeadamente a operação da PF que prendeu 5 pessoas por espionagem ilegal, o vazamento do áudio da reunião com o ex-presidente e troca de acusações com a advogada de Flávio Bolsonaro, que deixou Ramagem em saia justa. Veja neste vídeo porque Alexandre Ramagem pode sair desse escândalo como bode expiatório do ex-presidente e da família Bolsonaro. Ele chega à sede da Polícia Federal em Brasília a menos de 24 horas de ser alvo de acusações graves das advogadas de Flávio Bolsonaro. Assim que o áudio a expôs publicamente, a advogada Juliana Bierrenbach disse que recebeu 3 relatórios com orientações de Alexandre Ramagem para agir em favor de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Além disso, ela confirmou ter recebido a denúncia do MP contra o filho do ex-presidente antes da peça ter sido apresentada. Para fechar, a motivação de Ramagem para ter gravado a reunião e, sobretudo, mantê-la nos 4 anos seguintes ainda é uma lacuna. Entretanto, ele diz agora que gravou por desconfiança de uma das pessoas presentes na reunião. Não chega a citar nomes, mas parece estar se referindo às advogadas. Veja agora todos os detalhes dessa investigação que afirmaram fontes da Polícia Federal para a jornalista Andréia Sadi. Trata-se da investigação mais grave e complexa com a qual já se depararam no âmbito das ilegalidades do governo passado. A advogada de Flávio Bolsonaro, Luciana Pires, afirmou que teve acesso antecipado à denúncia do Ministério Público sobre o caso das rachadinhas contra o filho do ex-presidente e que leu a peça para Jair Bolsonaro durante uma reunião no Palácio da Alvorada. A apuração é do jornal O Globo. No áudio gravado por Ramagem, Pires chega a afirmar que a denúncia contra Flávio estava pronta em junho de 2020. Se confirmado, isso sugere uma possível quebra de sigilo e favorecimento no processo investigativo. De maneira similar, o mesmo ocorreu na Operação Lava Jato, quando o ex-juiz Sérgio Moro tratou da denúncia contra Lula junto com o então procurador da República, Deltan Dallagnol. A advogada Juliana Bierrenbach, que representou Flávio Bolsonaro nos casos de rachadinha em 2020, afirmou ter recebido 3 relatórios de sua ex-sócia, Luciana Pires, com as orientações de como buscar a nulidade dos processos contra Flávio. A declaração de Juliana, dada na manhã desta terça-feira ao jornalista Guilherme Amado, casa com a informação anterior de Luciana Pires, na qual afirma que recebeu tais relatórios direto das mãos do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Tanto a fala de Juliana quanto a de Luciana Pires formam o quebra-cabeça do plano de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem de utilizar informações sigilosas para tentar blindar o filho do ex-presidente de investigações na Receita Federal em 2020. Depois de apresentarem explicações contraditórias sobre o áudio vazado, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, afirmou que gravou o encontro com o ex-presidente por desconfiar de uma pessoa presente. Ele não cita nomes. Em vídeo nas redes sociais, Ramagem disse que essa pessoa tinha contato com Wilson Witzel, então governador do Rio, e poderia fazer uma proposta nada republicana. Estiveram presentes na reunião Ramagem, Bolsonaro, Augusto Heleno e as 2 advogadas de Flávio Bolsonaro. Tudo indica que ele fala de uma delas. A fala de Ramagem na noite desta terça-feira ocorreu logo após a advogada Juliana Bierrenbach afirmar que Ramagem repassou 3 relatórios com orientações de como agir no caso das rachadinhas de Flávio, de modo que pudesse o proteger. Cerca de 15 dias após o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, membros da ABIN paralela monitoraram ilegalmente auditores da Receita Federal. A denúncia contra Flávio foi apresentada em 3 de novembro de 2020. Em 20 de novembro, Marcelo Bormevé e Giancarlo Rodrigues, operadores da
ABIN Paralela, iniciaram uma operação urgente para desmoralizar a investigação, procurando podres e relações políticas dos servidores e criando dossiês contra eles. O esquema de Flávio desviou 6 milhões de reais do seu gabinete de deputado estadual no Rio, cujas operações foram feitas por Fabrício Queiroz, amigo próximo da família Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal voltou atrás e informou que Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, estão autorizados a se comunicar. A apuração é do jornalista Paulo Capelli, do site Metrópolis. Inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes havia proibido qualquer contato entre os dois como parte das investigações sobre a ABIN Paralela, um esquema de espionagem que supostamente monitorava adversários políticos durante o governo Bolsonaro. A revisão da decisão indica que, por hora, não há restrições legais para que Bolsonaro e Ramagem mantenham contato. O vereador Carlos Bolsonaro acessou o cofre compartilhado com seu irmão Flávio dias antes de Jair Bolsonaro registrar a compra de 2 imóveis no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca. A informação foi divulgada com exclusividade na coluna da jornalista Juliana Dal Piva. O cofre fica em uma agência do Banco do Brasil, no centro do Rio. Um dos acessos ocorreu no mesmo dia em que Jair Bolsonaro registrou a compra de 2 casas no condomínio Vivendas da Barra. Outro acesso coincidiu com a compra de um apartamento em Copacabana por Eduardo Bolsonaro, que declarou ter pago 160 mil com 50 mil em dinheiro vivo. As informações são baseadas em documentos de cartórios e registros do banco fornecidos ao MPRJ. Por fim, confira outra parte do discurso do senador Humberto Costa, que, após a gravação de Ramagem vir à tona, afirmou que a corrupção de Bolsonaro foi um câncer. Durante discurso nesta terça-feira no Senado. Novas informações a partir de uma gravação da reunião feita pelo diretor-geral da ABIN à época, o senhor Alexandre Ramagem, escancaram o uso descarado da máquina para favorecer um dos filhos do presidente, investigado em processos legítimos para apuração pela Receita Federal, do caso das chamadas rachadinhas de que é acusado. Estão lá. Falas gravadas mostram o ex-presidente, o ministro-chefe do GSI e o diretor-geral da ABIN discutindo com as advogadas do senhor Flávio Bolsonaro uma intervenção na Receita e no SERPRO. É um escândalo de grandes proporções, que comprova a captura de instituições de Estado pela família presidencial, com uso de órgãos operando à margem da lei contra aqueles considerados opositores do governo, além de interferência em outras estruturas estatais para salvar a pele de outros familiares que respondiam por supostos crimes. Somente a existência da reunião, registrada em longos e comprometedores áudios gravados nas dependências do Palácio Presidencial em horário de expediente, já é prova cabal da articulação ilícita feita por essa organização totalmente fora da lei que comandava o nosso país. Nenhum brasileiro que respondesse à investigação similar teria tanto privilégio como teve o filho do presidente. Uma das advogadas presentes à reunião admitiu à imprensa ter recebido diretamente do senhor Alexandre Ramagem, então diretor da ABIN, 3 relatórios com a finalidade de inocentar Flávio Bolsonaro. Consequência desse encontro criminoso foi a ação posterior da ABIN Paralela para devassar a vida de auditores da Receita, comprometê-los e empastelar as investigações que estavam sendo realizadas nesse inquérito.